Meus amigos, deixa eu dividir aqui com vocês uma visão que eu já venho amadurecendo há muito tempo, uma visão que, se você parar para pensar com calma, vai mudar completamente a forma como você enxerga o noticiário, o jornal que você lê. Na minha opinião, o mundo já está dentro de uma terceira guerra mundial. Mas calma, que eu já vou explicar por quê. Porém, essa não é aquela guerra clássica com trincheiras e milhões de soldados cruzando fronteiras, como foi a Segunda Guerra Mundial. Não. É outro tipo de guerra. É uma guerra silenciosa, fragmentada, travada por procuração. O campo de batalha não é só o deserto do Oriente Médio. O campo de batalha é o mar, é o laboratório de tecnologia, é o túnel subterrâneo e, principalmente, é a rota comercial. Vamos começar por partes para ficar fácil de entender. Fique comigo até o final, que te prometo que daqui você sairá sabendo um pouco mais sobre o que acontece no Oriente Médio. Hoje, na prática, o planeta está dividido em dois grandes blocos. De um lado, a China, puxando o eixo oriental, do outro lado, os Estados Unidos, liderando o bloco ocidental. Mas a regra do jogo mudou. Eles não se enfrentam diretamente, ou seja, não lutam entre exércitos. O Ocidente não está lutando diretamente com o Oriente, exército contra exército. Em muitos cenários, eles usam intermediários, eles usam proxies. E aí entra o primeiro pilar dessa análise, o eixo da instabilidade e a nova aliança. A China tem exército, tem marinha, tem tecnologia, mas para bater de frente com o Ocidente sem pagar o preço direto, ela se apoia no Irã. E o Irã não é qualquer país. O Irã é uma teocracia com um projeto de poder regional e a China usa esse projeto a favor dela. E aqui está o ponto. A China usa o Irã, que já tem uma ideologia radical religiosa voltada contra o Ocidente e contra Israel. O Irã banca milícias, grupos extremistas, terroristas, Hamas, Hezbollah, Houthis no Iêmen. Todos esses grupos atacam Israel, atacam navios no Mar Vermelho, atacam bases americanas, desestabilizam governos no Oriente Médio. Você percebeu aqui a jogada? Esse é o braço sujo da guerra da China. A China financia, a China apoia, a China dá cobertura política e o Irã executa, motivado por um ódio ideológico que já existia. Do lado ocidental, quem segura essa linha de frente é Israel. E aqui está o outro lado da moeda. Os Estados Unidos têm o proxy mais perfeito do mundo, um país que luta pela sua própria sobrevivência. Esse país é Israel, que Israel não está lutando por ideologia de terceiros. Israel luta para existir. E Israel não está sozinho. A grande novidade é a nova aliança que está se formando. Acordos de Abraão. Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, países que entenderam que o inimigo comum é o Irã e o seu projeto de caos. Observe o mapa. Quem segura o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, as milícias na Síria e os ataques vindos do Iêmen? É Israel, com o apoio de inteligência, segurança, logística desses novos aliados e com o suporte político e militar dos Estados Unidos. A China não precisa colocar um soldado na fronteira com Israel. Ele deixa o Irã fazer o serviço. E o Irã faz com prazer, porque o objetivo do Irã é o mesmo: destruir Israel e expulsar os Estados Unidos da região. Mas é claro que a vida real é um pouco mais complexa. Os críticos dessa visão dizem o seguinte: o Irã não é um fantoche da China, ele tem sua própria ideologia, sua agenda anti-Israel e anti-Estados Unidos que existe há décadas. Eles dizem que o Irã apoia esses grupos por conta própria e que a China é só um parceiro interessado no assunto. Além disso, eles também afirmam que os conflitos regionais têm raízes históricas locais e não podem ser reduzidos a uma disputa entre Estados Unidos e China. E aí vem a pergunta que fica: a China se beneficia da desestabilização? Sim, se beneficia. Ela condena publicamente, mas na prática observa o Ocidente se desgastando enquanto ela avança economicamente. Agora, vamos para o segundo pilar dessa teoria, o bloco econômico, a rota da riqueza. A China domina uma parte gigantesca do comércio mundial e isso não é segredo para ninguém. Virou a fábrica do planeta. Os Estados Unidos e a Europa não querem ficar reféns disso para sempre. Eles precisam de uma alternativa. Eles precisam de um novo parceiro econômico gigante. E esse parceiro é a Índia. A Índia tem população, juventude, mercado interno e vontade de se aproximar do Ocidente.
Mas para a Índia virar a nova fábrica do mundo, ela precisa de uma coisa essencial: um corredor econômico estável ligando o Oceano Índico à Europa. Esse projeto já tem nome, chama-se Corredor Econômico Índia-Oriente Médio-Europa, o famoso IMEC. O IMEC é a resposta ocidental à rota da seda chinesa. É uma rota comercial, energética e digital que passa pela Índia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Israel e chega na Europa. E aí tudo começa a fazer sentido. Para a Índia exportar em escala, ela precisa de portos funcionando, ferrovias seguras e um Oriente Médio estável. O que impede tudo isso de acontecer são os grupos extremistas. E quem financia os grupos extremistas? O Irã. E quem está por trás do Irã? Eu deixo para você responder. O objetivo do Irã é muito claro: manter a região instável, porque a instabilidade sabota o corredor econômico. Se os Estados Unidos querem fortalecer a Índia para reduzir o poder econômico da China, eles precisam primeiro conter o Irã. E quem é o escudo avançado nessa batalha? Israel, com uma nova aliança formada pelos Acordos de Abraão. A guerra em Gaza, os ataques dos Houthis no Mar Vermelho, os mísseis do Hezbollah, nada disso é apenas um conflito local. É uma luta para decidir se a nova rota comercial global vai ser pró-Ocidente ou pró-China. Mas, de novo, existem outras linhas de pensamento. Os críticos dizem que essa visão simplifica demais a política dos Estados Unidos, que a relação com Israel não é um cheque em branco, que Israel é soberano e às vezes discorda da Casa Branca e que a China também perde com o caos, porque ela depende das rotas de comércio marítimo. Mas cá entre nós, não vimos nenhum navio chinês sendo abatido ou atingido pelos ataques dos Houthis. Ou seja, a China não quer o caos total, ela quer um caos controlado, um caos que desgasta o Ocidente sem destruir suas próprias rotas. Agora chegamos ao terceiro pilar, o bloco tecnológico, o coração de silício. Taiwan é pequena no mapa, mas gigante no mundo dos chips. A maior parte dos chips mais avançados do planeta é fabricado lá. Chips que rodam inteligência artificial, servidores, sistemas militares, carros inteligentes, quase tudo. E isso está concentrado em uma empresa, TSMC. É o coração tecnológico do Ocidente. Por que o mundo simplesmente não muda a produção para outro lugar? Porque isso não é igual mudar uma fábrica que fabrica camiseta. São máquinas ultra complexas, conhecimento acumulado por décadas, cultura industrial, pessoal altamente treinado, e a China sabe disso. Se a China aperta o botão e cria uma crise séria em Taiwan, basta um bloqueio naval ou um risco real de guerra para o mundo sofrer um choque. Isso atingiria imediatamente os Estados Unidos, a Europa, a Índia, Israel. Todo mundo depende desses chips. Se Taiwan para, o Ocidente para. A China é o maior consumidor de semicondutores do mundo. Ela também precisa da TSMC. Um conflito grave prejudicaria a própria economia chinesa. Seria destruição mútua. E o Ocidente também está reagindo. Estados Unidos e Europa estão investindo centenas de bilhões para trazer parte dessa produção para dentro de casa. A dependência de Taiwan está diminuindo, devagar, mas está. Porém, isso deve levar décadas. Então, a ameaça é real, mas delicada. Agora, olha a conexão final. Quando você junta o eixo da instabilidade no Oriente Médio, o corredor econômico da Índia e o coração tecnológico de Taiwan, você entende que as guerras de hoje não são guerras isoladas, são peças do mesmo tabuleiro. O Oriente Médio decide se o corredor vai existir, Taiwan decide se os chips vão continuar alimentando o Ocidente e, querendo ou não, Israel e Taiwan estão no centro do furacão. Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Como o mundo aguenta uma terceira guerra mundial silenciosa, onde o Oriente Médio decide a rota comercial e Taiwan decide o futuro da tecnologia? Se você juntar esses dois pontos, você entende que isso não é só guerra por território, é guerra pelo controle da economia do futuro, das rotas comerciais, das máquinas que pensam. Se você concorda com essa análise, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ajude esse conteúdo a chegar em mais pessoas. A verdade está aí, basta ligar os pontos. Um abraço e até o próximo vídeo.